Andando muito bem, então vamos ver se vai dar certo, tá? Se me embolar aqui é porque eu estou estreando. Vamos ver. Jó, capítulo 9, diz assim, né? Vou ler o 1 e o 2. Então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Pessoal, a gente está estudando o livro de Jó. E recapitulando, a gente acabou de ler os comentários de Bildade, né, que foi um dos amigos de Jó, comentou ali, falou coisas para Jó, e é esse capítulo 9 que a gente poderia ter feito no domingo passado. Eu optei em separar o 8 e o 9, o comentário de Bildade, para esse, porque esse capítulo é bastante importante, ele é determinante para a gente entender bem o livro de Jó, tá? Quem lembra em linhas gerais o que foi que Bildade falou? Mais ou menos, alguma coisa, quem lembrar de alguma coisa pode falar. Que ele não está tendo prosperidade, que ele não está servindo a Deus, que ele tem que buscar fazer as coisas certas para Deus olhar para ele, dar prosperidade para ele. Basicamente, porque ele não vai ter que gostar do seu filho. Bildade foi o último. O último. Ele falou dos filhos também, não foi? Dos filhos. Eles morreram por causa do pecado dele. E que ele estava sendo preso por causa do pecado dos filhos também. Isso aí. E quem lembra o finalzinho do que Bildade falou? Em linhas gerais, o resumo. Que a gente até teve uma discussão aqui e tal. Será que ele era salvo, não era salvo? Alguém lembra? Não? Ninguém? E para que Deus não orientará o reto, então proclamamos os malfeitores. Então, a gente terminou mais ou menos, né? Um pouquinho antes de terminar, pelo menos, no domingo passado, enxergando a resposta de Bildade ali e levantando a possibilidade dele não ser salvo, né? Porque talvez ele estivesse defendendo ali a pregação, a salvação pelas obras, né? Olha, ele está defendendo a salvação pelas obras, né? A questão do reto e tal. E entrou nessa discussão, né? Se ele estava falando de uma questão na terra ou no céu, se tratando do céu. E aí eu até comentei, eu falei, olha, se for dessa forma, talvez Bildade não seja salvo mesmo. Eu começo a me questionar sobre isso. Só que aqui, nessa resposta de Jó, olha como é que Jó responde a Bildade, isso que eu acabei de ler. No verso 2. Na verdade, sei que assim é. Pergunto a vocês, ao que ele se refere quando diz isso? Sei que assim é. Ao que Jó está se referindo quando diz, na verdade, sei que assim é. Essa, para mim, é essa questão do que o Bildade está dizendo que quem quer ser justo frente a Deus tem que fazer todas as coisas. Todos, tem que ser perfeito. Eu acho que o Jó está dizendo isso. Eu sei que é isso. Hã? O Jó está dizendo, eu sei que é isso. Ah, tá. Para ser perfeito, para ser justo, tem que cumprir todos os mandamentos, cumprir todas as leis, cumprir todas as ordenanças. Aí o que Jó disse aí. Então, se for isso, Jó está certo? Tá. Ele está certo, porque ninguém está fazendo isso. Então presta atenção. Então vamos lá. Vamos considerar isso, que Jó esteja considerando que seja isso, tá? E que está se referindo ao fato de ser uma necessidade que ninguém consegue cumprir. Vamos supor que seja isso. Mas ele está fazendo isso concordando com as palavras de Bildade ou não? Não, no final das contas Hã? não. No final das contas não. Não está concordando com a de Bildade. Então não pode ser isso. Está concordando com. Não tem como. Ó, ele falou assim, vamos supor, eu falo para você, tal e tal coisa, 1 mais 2 igual a 3. Aí você fala para mim, você tem razão, mas não sei o que lá. Ou seja, 1 mais 2 igual a 3. Essa não está sendo discutido isso. Ou está concordando ou não está concordando. Porque não é matemática, mas assim, se você falasse para mim,
Não. Mas Vamos. eu sou o juiz que libera. Então, quanto aquilo ali você está concordando. Conta aquilo ali sim. Então pronto. É isso que eu estou dizendo. Quando ele fala, na verdade sei que é assim, ele está concordando. Sim, até esse ponto. Até esse ponto, tudo bem. Na verdade eu sei que é isso. É ou não é? Ou alguém pensa diferente disso? Ele está concordando ou não está concordando? O que vocês acham? Se você fala uma coisa para mim, eu quero ouvir, pessoal. Se você fala alguma coisa para mim e eu falo, na verdade sei que assim é. Eu estou concordando com você ou não? Sim ou não? Sim ou não? Votação. Quem acha que não, levanta a mão. Poxa vida. Então tá. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque ele está respondendo a Bildade. Não dá para você tirar do texto que Jó está respondendo a Bildade. E aí, se Jó está respondendo a Bildade e está concordando com ele, ou Jó errou junto com Bildade, ou Bildade falou certo. Ou os dois estão errados ou os dois estão certos. É simples. Aí entra a questão, o que foi que Bildade falou? Que foi o que Zé Renato falou. Se você quer ser justo e reto, tem que fazer tudo que Deus manda. Aí entra uma outra questão. Se é assim, e Bildade está falando sobre salvação, então Bildade e Jó entenderam a salvação errado. Mas eu pergunto, Jó, pelas palavras que a gente já leu, nem precisa entrar mais para frente, pelo que a gente já leu de Jó, ele entendeu a salvação errado? Não. Então a conclusão que resta é, o que Bildade estava tratando não era de salvação, que foi uma discussão que a gente teve no domingo passado. Ou seja, ele não estava falando de salvação pelas obras, ele estava falando da justiça de Deus nessa terra aqui. A verdade é que ele está falando das obras que Jó está fazendo das palavras dele para poder mostrar para ele o erro dele. Que existem duas coisas diferentes. Então, mas se alguém fala assim para mim, Francisco, para você ser salvo, você precisa fazer X, Y, Z. Aí eu falo, tem razão. Eu não posso falar isso. Todos os filhos do Novo Testamento romanos são pedidos. Se você guardar toda a lei, você é salvo. Se você for perfeito, você vai ser salvo. Se você for justo, você vai ser salvo. Só que não é Bom, o que eu entendo é que a Bíblia diz claramente que não há um justo, nenhum sequer. Mas se você conseguir guardar toda a lei, você vai ser justo diante de Deus. Se você conseguir guardar tudo, você vai ser justo. Só que ninguém consegue. Existem esses dois caminhos para você ser salvo. Só que ninguém consegue. Então se alguém vai falar salvação comigo, eu nunca vou concordar com isso, Zé. Chico, você pode falar, eu queria aquele cara que vai até Jesus e fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar na terra? Aí Jesus diz, como é que você diz? Aí ele fala, tudo que ele já fez. Aí fala assim, muito bom, agora só te resta uma coisa, né? Dá todos os bens para o pobre, daí ele conseguiu, foi embora. Porque não é possível que guarde toda a lei, não é possível que guarde todas as coisas. Jesus sabia disso, mas se guardar, seria salvo. Jesus só foi justificado, só foi justificado, ele guardou tudo a lei, porque ele não pecou. Então, mas preste atenção, a gente está tratando de um diálogo aqui, né? Jó está respondendo a Bildade. Você está dizendo, então, que Jó está concordando só como retórica, que foi o que Jesus fez nesse caso, desse exemplo. Concordando, mas assim, tudo bem, então vamos guardar. É igual uma igreja que está assim, vocês estão certos, vocês vão ter tudo de Deus se vocês fizerem tudo que Deus manda. Agora faz tudo que Deus manda. Tá. Qual é a base que a gente tem no texto para entender que ele está tratando de forma retórica? Não, mas ainda não mudou, mas o seguinte, no mesmo texto que porque como se justificaria o homem para com Deus? Então. Aí então me diga agora se caso quiser Não. procedimento, eu tenho que fazer tudo. Não. Então esse porquê está explicando a frase anterior, que é onde eu ia chegar. Se ele falou, na verdade sei que assim é. Por quê? Porque é isso, isso e aquilo. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Entendeu? É uma sentença vinculada à outra.
É uma frase, eu sei que você está certo, porque como se justificaria o homem para com Deus? E aí? Eu entendo que até então, não sendo assim, você não pode poder com Deus, ele tem todas as respostas. Então, exatamente, vai falar isso. O que eu entendo aqui? Que Bildade estava tratando, que foi o que eu cheguei a começar a falar domingo passado, depois eu fiquei na dúvida e tal, e agora volto nessa questão, né? Que Bildade não estava tratando de salvação pelas obras, mas da justiça de Deus nessa terra aqui, que é o que eu acredito que Jó está respondendo também, que ele está dizendo, tem razão, está certo, porque como o homem vai se justificar diante de Deus? E aí ele vai, senão ele não diria, né? Se fosse uma questão de justiça, de salvação, eu não acho que Jó falaria dessa forma, porque nas outras vezes Jó sempre deixou clara a salvação dele. Ele sempre foi bem, seria um texto destoante dos demais que a gente já leu até agora. Ih, rapaz. Mas ele fala aqui no meio da texto, não texto, mas se a gente não precisa, não é a força que fala. Se eu ficar, é boa que eu condenará. Se for perfeito, então ela não declarará a Exatamente. Aí a gente vai chegar como é que isso está se referindo às coisas aqui na terra e também ao céu, mas de outra forma. Porque se for salvação, Jó teria entendido errado. Vamos chegar lá. Mas vamos lá. Então vamos avançar então. Temos duas correntes aqui. Ou Jó está concordando de forma retórica, ou ele está concordando que se trata de uma obra na terra. Não poderia ser no céu, porque Jó já declarou que entende a salvação. Já declarou isso de forma clara, Jó é um cara salvo. Aí ele vai dizer, né? Se quiser, no verso 3, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. O que significa contender? Vai brigar, discutir, Exatamente. Então, quando ele fala, né? Nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Quem é esse lhe? Está se referindo a quem? Quem não consegue responder a quem aqui? Como assim? Não tem como, Zé. Se você quiser contender com ele, nem uma de 1000 coisas que poderá responder. Lê os 3 versículos aí. 1, 2 e 3. Se quiser. Então Jó respondeu dizendo, na verdade sempre assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, com Deus, né? Nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Deus poderá responder para né? Então, o que eu entendo aqui é que o lhe está se referindo a Deus. É óbvio, Zé. Não, a ele sim, a ele não. Também. É uma continuação de frase. Quem de nós poderá responder é Deus. É isso que ele está dizendo. Quem poderá lhe responder? Quem poderá responder é Deus. Não, Zé. Não. Deus não pode responder a Deus. Zé, ele não está falando de... Olha a frase anterior. Como se justificaria o homem para com Deus? Ele está falando da relação do homem com Deus. Quem pode lhe responder? Quem não pode responder a Deus é a verdade. Aceita. Não, olha só. Quem lê poderá responder. Quem poderá responder a Deus? Quem poderá responder a Deus? Bildade não pode responder a Deus. E Jó, pode? Jó está respondendo para Bildade que ele pode ou não pode. Tá, e Jó pode responder a Deus? Ninguém pode. Ele está falando ninguém pode, mas ele está respondendo a Bildade. Ignorar isso é um erro. Zé, presta atenção. A frase, ele começa dizendo, sei que assim é. Agora eu vou explicar a frase. Eu vou explicar por que é assim. Por que ele está certo.
Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, ou seja, o homem que quer se justificar com Deus, se esse homem que quer se justificar com Deus quer contender com ele, quem lhe poderá responder? Quem lhe poderá, ou seja, qualquer homem que quiser se justificar com Deus, não poderá responder a Deus, não é a Bildade, é a Deus. Mas o que eu estou fazendo, que quem é esse ele, a quem está dizendo é essa habilidade. E nenhum homem vai poder responder a Deus. Mas eu então, mas presta atenção, se eu estou falando o homem, eu não estou falando de Bildade especificamente, eu estou falando do ser humano. Como se justificaria o homem? É qualquer um homem, inclusive o próprio Jó, qualquer um de nós. Ele não está falando a você, como ele disse antes, na verdade sei que assim é a Bildade. Depois ele diz, porque como se justificaria o homem? Então, sei que você tem razão, porque o homem, o ser humano, a humanidade, não consegue se justificar perante Deus. É isso, só que aí você está respondendo A Bildade, a mim, a você, a Jó, todo mundo. Ao próprio Jó. Não é específico a Bildade, é a todos, toda a humanidade. Não é específico, exclusivo a habilidade, mas é a que a gente está respondendo. Jó respondeu a habilidade, está falando sobre uma coisa. Então, A habilidade entender isso. não, Jó está respondendo a Bildade. E ele está dizendo a Bildade que o homem não pode se justificar perante a Deus. Sim, e inclusive habilidade. Todo mundo, Bildade, ele faz, Adão, ninguém. Noé, eu, vocês, ninguém consegue se justificar perante Deus. É uma declaração determinante. Como se justificaria o homem para com Deus? Se o homem quiser contender com ele, Deus, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. O homem não poderá responder a Deus. E não é que Deus não responderá ao homem também. Esse lhe está se referindo a Deus. De forma bem clara. Então, aí ele vai continuar. Esse ele é Deus, não é Bildade. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ou seja, genérico, não é especificamente de Bildade. Porque, na verdade, quem está não tendo paz aqui é o próprio Jó. Não é Bildade. Bildade está tranquilo questionando Jó. Inclusive participando do processo de perturbação de Jó. É ou não é? Melhor você avançar aí, eu vou falar. Tá. Então ele continua falando de Deus aqui, ó. Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que transtorna no seu furor. Tudo isso é Deus. O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Órion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Calma aí, queimei a coisa aqui. Eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que é o que fazes? Deus. Então pronto, esse lhe, ele, é tudo Deus. Deus não revogará a sua ira debaixo dele, se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Então ele não tem como estar se referindo especificamente à Bildade aqui. Ele está se referindo à humanidade toda, todo mundo, e agora ele afunila da humanidade para ele mesmo. Zé, ele está respondendo, eu falo assim, Zé, você tem que se justificar, você tem que falar, você tem que fazer as coisas certas, você tem que fazer as coisas certas para poder ser justo perante Deus. Já também, eu não posso ser perante Deus, você não pode ser Deus, ninguém pode ser Deus. Aí eu concordo com isso. Eu não posso parar aqui e falar com Deus,
Então, tá certo. Não, isso que você falou agora, eu concordo plenamente. Exatamente isso que eu estou dizendo aqui desde o início. Que Jó está dizendo para Bildade que ele não pode responder a Deus. E não que ele está dizendo para Bildade que Bildade não pode responder a Deus. Jó está dizendo para Bildade que ninguém pode responder a Deus. Nem ele. Mas ele está respondendo a Bildade. Isso não quer que ele está respondendo a Bildade. Peraí, calma. Vamos estabelecer um conceito aqui agora, para a gente avançar. Não, calma. Não, vou falar uma regra. Jó está respondendo a Bildade. Ponto. Ninguém está discutindo que Jó está respondendo a Bildade. Ele está falando diretamente a Bildade. Perfeito? A partir disso, o que é que Jó está respondendo? A Bildade. Que ninguém pode responder a Deus. Nem Bildade, nem Jó. É ou não é isso? Você achava Hã? que Zé Renato era a mesma coisa e diferente? Não, é porque no início Zé Renato falou que o lhe era que Jó estava dizendo que Bildade não poderia, pelo menos foi o que eu entendi, tá? Que Bildade não poderia responder a Deus. Eu estou dizendo que não. É que ninguém pode responder a Deus. Nem Bildade, nem Jó, nem ninguém. Sabe por que não é? Não é. Uma coisa é eu dizer assim, ó, o Samuel não pode responder a Deus. Isso implica que eu posso, que outra pessoa pode. Outra coisa é eu dizer, ninguém pode. Inclusive o Samuel. É diferente. Uma coisa é eu determinar, só o Samuel não pode. Outra coisa é ninguém pode. E ele está dizendo que ninguém pode, nem ele, tanto é que ele falou aqui agora, eu não teria como responder. Verso 14. Ô pai, mas vocês dois estão discutindo uma coisa. Ele estava falando que Jó estava respondendo a Bildade. Isso está certo. Falando que o Lê era Bildade. Você estava achando que ele estava falando sobre o versículo em si, só que ele está falando a quem Jó estava respondendo. Não, se for isso, então tá tudo certo. Se for essa prerrogativa, tá tudo certo. Só houve um mal entendido aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não tem como negar que ele está dizendo a Bildade, claro, que ninguém pode responder a Deus. É isso, não é? Fala. Assim que eu li, se quiser compreender a justificativa é roteiro. Isso. É. É briga, divergência, questionamento. Com ele, questionando, entendendo com ele. Nem a uma de mil, nem poderá responder. Eu, se olhar, se pensar esse versículo aqui, sem olhar o contexto, eu entendo que agora sim, Nesse momento aqui agora. É. essa posição. Coragem, cara. Fala. Cara, eu entendi antes. Deus não responde. Pode ser uma interpretação também. Por quê? Eu estou entendendo. Só o fato de eu aprender com ele 1 milhão de coisas, nenhuma ele vai responder. Nenhuma. Pode ser. Essa é uma discussão que existe há milênios. Esse lhe. Se esse lhe aqui está se referindo... Por isso que eu perguntei no início, eu nem tinha considerado a hipótese de ser direcionada à Bildade. Eu queria saber se era que Deus não responderia as nossas questões ou se nós não podemos responder as questões de Deus. São duas possíveis interpretações, duas possibilidades. Aqui você lê, eu entendi isso. Se a gente contente, já a negativa da resposta dele é essa. Calma aí, contendo, está compreendendo comigo? Ele está aqui para debater. Ele debate com a gente, né? E todas as duas questões, as duas interpretações são bem possíveis. Por quê? Por que as interpretações eu acredito serem possíveis? Porque Jesus Cristo, quando foi contendido, teve gente que ele não respondeu.
Teve gente que respondeu. Teve fariseus que ele respondeu com grosseria e tal, às vezes até de forma dizendo desafiando eles, e teve gente, como no seu julgamento, que ele não respondeu. Então, Jesus respondeu ao diabo. Teve casos, por exemplo, Jonas contendeu com Deus, questionou a Deus e Deus respondeu. Ele argumentou contra Deus e Deus respondeu a Jonas. Então, não é uma regra que eu contendendo contra Deus não serei respondido. Não é uma regra. Assim como existe pessoas que contenderam contra Deus e Deus não respondeu. Tá? Como é o caso do próprio Jesus, quando foi lá no seu julgamento, teve Herodes e... Gente, como é que é o outro? Isso. Jesus foi levado a Herodes e a Pilatos. Isso. Ele respondeu a um e não a outro. Respondeu a Herodes. Não respondeu a Herodes e respondeu a Pilatos. Então ele... E aí? Os dois estavam ali, talvez... Tudo bem que Herodes não estava nem contendendo com ele, né? Mas de qualquer maneira, Deus pode não responder a um e responder a outro. Eu não tenho condições, eu não tenho condições de afirmar que Deus não responde a uma contenda, porque eu vejo isso na Bíblia. Pessoas que questionaram a Deus, discutindo com Deus, e Deus respondeu, como é o caso de Jonas. Jonas é um caso bem específico disso, de forma bem clara. Mas... Não respondeu no sentido de dar satisfação, não pode responder, mas faz a outra pessoa que ela não está entendendo, mas ele vai ficar explicando o que ele quer. Então, se for no sentido de dar satisfação, de fato Deus não tem que dar satisfação a ninguém, a nada, né? Ele faz o que ele quiser. Especificamente, eu acho que ele fala ler em relação a ninguém pode ler e responder. Porque depois ele fala ler de novo, no versículo 15, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, ou seja, eu não lhe respondo. Então, seria mais ou menos o mesmo contexto. Então, eu acredito que... A 16 ele fala, aí que chamasse, Deus me respondesse. Então vamos definir aqui, o que a gente concordou? Que eu não responderia a Deus ou Deus não me responderia? Que é uma dúvida essa dúvida a gente pode definir aqui, mas ela vai persistir, tá? Muitos e muitos séculos as pessoas discutem isso aí. Mas a gente aqui na igreja, a gente tem a liberdade de tomar um partido. Qual é o nosso? Não pode, não consegue, né? E você, Carlos, qual é o seu posicionamento aí? Cara, eu vou ao contrário. Eu vou que Deus vai responder. Se houver contenda, Deus vai responder. Tá. Então, calhou a mim. O voto final. Eu vou dizer que é a gente não responder a Deus também. E vou dizer, assim, por que eu acho isso, tá? Porque no final, a resposta de Deus a Jó é um monte de pergunta. E Jó não responde. Ele simplesmente se cala. E Jó não responde. Ele fala, não, tu estava errado mesmo. Como Deus vai responder a Jó? Perguntando. Por acaso você pode fazer tal coisa? Veja como eu fiz isso aqui, você pode me explicar? E vai só perguntando e Jó se cala. Então, Deus perguntar e o homem não responder, eu vi isso aqui na Bíblia. Então, o meu voto é esse. Então, se aqui na nossa igreja a gente não chegou a um consenso nisso, quanto mais lá fora no mundo. E nós estamos em um grupo pequenino, tá? É só para importar que por isso que eu disse que esse capítulo 9,
ele é o mais importante do livro de Jó, para a gente entender. Mas beleza, lembrando que o contexto é de contenda. Você falou, sempre contenda. Tá? Está falando de uma discussão de Deus, de quem pode ou não pode, né? Aí a gente parou no verso 14. Mas contenda com o objetivo. Agora que eu vou dizer exatamente isso aqui. Assim que o meu negócio funcionar, eu vou dizer qual é a pergunta que eu tinha. Aqui, ó. Qual é o tema desse debate? Era a pergunta que estava aqui que eu não conseguia ler. Qual é o tema desse debate? Justificação, salvação, santificação, justificação na terra. Vamos ver, verso 15. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pausa. Antes de ler a continuação aqui. Esse lhe é a quem? A Deus. Então, beleza. Então, ainda... Cara, desculpa aí. Sabe, meu riso na hora que você falou é porque eu li muitas vertentes e versões de um monte de gente defendendo uma coisa e outra. Quando eu perguntei ler, eu não vi ninguém dizendo humildade. Eu falei, pô, era só o que faltava, tem uma novidade aqui. Eu vou ter que interpretar tudo de novo, porque... Agora acabou, daqui a pouco não pode ajudar. Acabou, não tem mais. Vamos entender tudo de novo. Enfim. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Esse lhe aqui é quem? Deus, beleza. Então tá vendo? Ainda que eu fosse justo, não responderia a Deus. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. E agora? Como é que a gente entende esse texto aqui? Ainda que eu fosse justo, não responderia a Deus. Antes, ao invés de responder a Deus, para você ver como é que é difícil, né? Pediria ao meu juiz misericórdia. Como é que é isso? Explica então. Porque ele sabe que depois é justo. Não, mas ele está dizendo o seguinte: eu não responderia a Deus, mesmo que fosse justo. Antes, pediria a Deus, porque juiz é o próprio Deus aqui, né? Ou não? O próprio Deus. Pediria ao próprio Deus, eu não responderia a Deus, eu pediria ao próprio Deus misericórdia. Aí tem duas formas. Não, vamos deixar o pessoal discutir aí. Tem mais alguma outra possibilidade? Como é que resolve isso aqui? Eu acho que a gente não pode se julgar justo sem Que a gente não pode se julgar justo perante a Deus. Aí... É algo que ele fala lá na frente. Aqui no que parece um versículo, ele faz essa separação, né, de colocar Deus e juiz como duas pessoas diferentes. Ele colocou. Por quê? Essa é a grande questão. Por que ele colocou? Ele tratou Deus, a questão da trindade, né? Ele colocou Deus como seu soberano e Jesus veio para os nossos pecados. Então, embora Deus e Jesus sejam pessoas, ele tratou de forma diferente. Entendi perfeitamente. Olha só, tem duas interpretações para esse texto aqui. Eu acredito nas duas. Tá, já vou dizer logo. Minha opinião. A primeira é, que eu acho que é bem assim, indiscutível. Qual é a primeira? Vamos supor, né? Ainda que eu fosse justo, esse fosse justo, eu não acredito, dentro da interpretação que eu vou dar, que ele esteja tratando de ser perfeito mesmo. Perfeito, é isso que eu estou dizendo. Se for assim, aí ele está dizendo o seguinte, que é o que se deve fazer. Vou responder ilustrando.
Lá na frente, Jesus vai dizer o seguinte: quando as pessoas falarem que vai chegar no dia do juízo, e as pessoas vão questionar a Deus, falam: Senhor, em teu nome eu fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E Jesus vai responder o que a eles? Porque em verdade, né? Um negócio assim, nunca vos conheci, exatamente. Então, o que Jesus está dizendo? O que eu entendo? Qual é a relação disso? Se eu chegar diante de Deus e tentar me justificar pelas minhas obras, eu estarei condenado, porque pelas minhas obras eu estou condenado. Então não tem justificação diante de Deus. Essa é a interpretação que eu acho que é correta, tá? E que eu estou dizendo o seguinte: ao invés de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu evangelizei, eu preguei, eu tenho que ir para o céu, eu falo assim: tem misericórdia de mim. Se eu for justo, de verdade justo, eu já entendi que não é por mim mesmo. Perfeito. É isso. Essa é uma interpretação que eu acho correta, tá bom? E tem uma outra interpretação que eu também acho correta. Tá, vamos lá. E a outra é o quê? Que Jó está começando a entrar num embate com Deus aqui, onde ele está dizendo o seguinte: eu me achando justo, precisaria, se eu tiver que contender contra Deus, então olha a relação, é Jó contendendo contra Deus diante de um outro juiz. Ou seja, de alguma forma, se eu estivesse em pé de igualdade com Deus, eu pediria ao juiz misericórdia. E essa é uma interpretação também possível pelo que Jó vai dizer no futuro. Então ele está tanto falando de salvação, acredito eu, que ele entende a salvação aqui de forma bem clara, quanto falando dessa terra aqui agora, da justiça de Deus nessa terra aqui agora. Por quê? Porque Bildade está questionando a ele isso. Está falando assim: poxa, você perdeu seus filhos porque eles pecaram. Ele está falando assim: ainda que eu tivesse diante de Deus, ou eu não teria como discutir com Deus, para eu me justificar, precisaria ter uma outra pessoa que eu não consigo. E ele vai dizer isso mais à frente, porque Deus é forte, ele é tudo, né? Então não tem como argumentar com ele. Para eu fazer isso, eu teria que ter um outro juiz intermediando. Isso não existe. É o que eu entendo também como sendo correto, tá? O que os irmãos não precisam concordar comigo nisso. Da primeira interpretação, eu acho que é inquestionável, né? Não tem dúvida quanto a isso. Essa é mais uma, assim, seguindo o contexto, a gente vai tentar chegar lá também. Então eu acredito que os dois estão certos. Beleza. E uma outra coisa... Tá. Verso 16. Olha como eu acho que pode se tratar também de uma relação, de um confronto, de alguém contendendo com Deus sobre a justiça de Deus nessa terra aqui que nós vivemos, tá? Vamos lá. Verso 16. Ainda que chamasse e ele me respondesse... Então ele está dizendo, ainda que eu, Jó, não é isso? Chamasse a Deus e Deus me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Está falando da aflição dele. Ainda que eu chamasse a Deus, ele não ia me dar ouvido. Ele está começando a questionar a justiça de Deus aqui. Verso 17. Por quê? Por que Deus não ouviria a voz dele? Porque me quebranta com uma tempestade e multiplicas as minhas chagas sem causa. Está falando, não adianta argumentar com Deus porque já está me quebrando aqui. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Ou seja, Jó está começando a questionar a justiça de Deus nessa terra aqui, não é na salvação. Ele está mostrando a verdade, por isso que ele ia entender lá a responsabilidade. Tá. Ele está respondendo a verdade, o que aconteceria se ele não entendesse a verdade? Não. Perfeito. Tudo que ele está falando é para a humildade mesmo. Não, mas isso não é que ele tem que questionar. Ele está mostrando a verdade, talvez aquilo que a verdade está dizendo que deveria ser feito,
Não é. Sim, mas aí ele está dizendo o seguinte, por que isso? Isso é isso. Ele está dizendo, olha, Igual da primeira parte que você falou, que a justificação, eles não podem justificar por Deus, é uma coisa salvação. isso. Mas também no verso 17 ele diz, por quê? Tem um porquê aí explicando. Porque Deus, né, me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Então ele está dizendo, não tem motivo para isso estar acontecendo, Bildade. Não tem razão, é sem causa. Deus está me atacando sem causa. Deus está me quebrando sem causa. E a gente já leu isso, por isso que eu frisei bastante sem causa lá no capítulo 2. Desde o capítulo 2, que a gente passou pelo sem causa, eu tenho dito, olha, é sem causa mesmo. Deus, o próprio Deus admitiu isso. Ou seja, Jó está começando a questionar a justiça de Deus para a Bildade nessa vida. Está dizendo, não adianta discutir, não adianta questionar, porque Deus, ou fazer tudo que Bildade falou, porque Deus está me quebrando sem causa. Então, por isso que eu acredito que Bildade estava falando não da salvação, mas da justiça de Deus nessa terra. Ele está dizendo, Bildade está certo em dizer que se eu fizer isso, ele vai me ajudar. Se eu fizer aquilo, ele vai me ajudar. Porque se eu fizer tal coisa. Só que, no entanto, não adianta. Por que não adianta? Porque Deus está me quebrando com uma tempestade, multiplicando as minhas chagas, sem causa, sem motivo. Não me permite, ou seja, Deus não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, aí beleza, então ele está me massacrando aqui. E quanto às forças, se eu tivesse que medir forças, né, a minha força, a força de Deus, eis que ele é o forte. Entre mim e ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Então aqui eu acho que não resta dúvida. Quando fala me citará, o que vocês entendem disso? É o quê? Alguém vai colocar frente a Deus, alguém vai fazer. O que é citar? Temos advogados aqui no meio. É falar, é mencionar, é falar. Na questão, dentro do contexto de contenda, ir lá, intimar, notificar, né? Chamar ou mencionar, alguma coisa nesse sentido, né? Citação, né? Sempre relacionada a isso. Ou seja, quem vai levar a minha causa? Quem levar a minha causa? Então, se está dizendo que vai ter que levar a causa dele a alguém, né? Então ele está se colocando em um confronto contra Deus. Ele está se colocando como opositor a Deus aqui, nesse julgamento na terra. Ou seja, eu não tenho como questionar a Deus, eu não tenho como confrontar a Deus, eu não tenho como me justificar perante Deus, porque Ele é o forte, Ele é o poderoso, e quanto à justiça, quem me citará? Porque Ele é o juiz. Mas aqui ele já está questionando. Para mim, sim, nesse versículo aqui, quando ele diz, quanto às forças, ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Reconhecendo que ele é o fraco, ou seja, Sim, não, com certeza. eu não vou nem começar uma discussão, na verdade. Não tem como. Eu falo assim, eu não vou questionar, porque essa briga não tem jeito. Seria isso. Porque entre os fortes, Não, mas eu não quero que você teria que questionar. não. Seria isso? Talvez não seja. Não, assim, ele está, na minha opinião, ele está confessando que ele não tem forças para questionar a Deus. Está confessando também que não tem como haver esse confronto, porque Deus é o juiz. Por isso que ele diz, quem me citará contra Deus? Então, Então tá bom. Muito bem, então vamos lá. Verso 20. Aí ele vai falar, né? Ele acabou de dizer isso, que não tem como discutir, porque Deus é o forte, não tem como haver juízo, ninguém para citar, porque Deus é a justiça, né? Ele que é o justo, ele que é o julgador. Se eu me justificar,
a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Quem entende isso aí? Dentro desse contexto de contenda e tal, de que eu não tenho como responder a Deus, não tem como, ele fala isso. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Então, se eu parar para me justificar, pela minha própria boca, ela vai me condenar. Essa é uma afirmação. A segunda, né? Se for perfeito, então ainda que eu me justificando, a minha boca ali, eu seja perfeito na minha defesa ou em qualquer outra coisa, então ela, minha boca, me declarará perverso. Como? Quem entende isso aí? Fala aí. Elabora aí a sua afirmação, vai lá. Se eu começar a me justificar sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, em algum momento eu vou me condenar. Eu fiz aquilo por causa daquilo outro, por causa daquilo tal, então eu fui lá e fiz tudo certo, caminhei bem, sei lá, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz outro. Em algum momento a minha boca vai me condenar. Ou ela me condena no momento que eu deixei de justificar. Agora, por que ele está dizendo isso para Bildade? Exatamente, porque Bildade deu uma regrinha, uma lista de regras. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Então ele está dizendo, cara, eu não tenho como responder a Deus. Se ele me perguntar, eu vou ficar calado. E se eu tiver que falar alguma coisa, se ainda assim eu resolver me justificar, eu vou me condenar, assim, não tem como. E ele está, na verdade, perfeito, né? O homem não consegue se justificar perante o Senhor. Vamos lá em 1 João, capítulo 1. Rapidinho, tá? Tem só mais... 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Né? Judas, 1 e 2 Pedro. 1 João... É o que? Eu não entendi. Exatamente. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, então se eu chegar para Deus e dizer, Senhor, não tenho pecado não, o que acontece? Ele é enganando-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então se eu disser, eu não tenho pecado, eu sou o que então? Mentiroso. 9. Se confessar, agora, se ao invés disso, se eu confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, se eu disser para Deus que não tem pecado, eu sou mentiroso. Agora, se eu confessar os meus pecados, o que ele vai fazer por mim? E isso é um reflexo de um atributo de Deus. Qual é esse atributo? Começa com M. Misericórdia. Que ele falou, se eu tivesse que confrontar a Deus, não me justificaria. Antes faria o quê? Clamaria pela sua misericórdia. Então, é exatamente isso aqui. Se a minha boca, não foi isso que ele leu lá, que ele falou? Se eu me justificar, se eu falar, Senhor, eu fiz isso e aquilo outro, eu já estou condenado. Porque ainda que eu fale, Senhor, eu fui perfeito, eu sou mentiroso. E se eu disser, ainda que eu me justificando seja perfeito ali, a minha boca vai me declarar perverso. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. E se eu continuar insistindo nisso, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Exatamente. Aí eu estou entrando num... Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, exatamente, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E a palavra de Deus está ou não está em Jó? Então ele está perfeito aqui. Está certíssimo. Verso 21. Só vai complicando, tá? Não é fácil não, tá? É difícil. Vamos lá, verso 21. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Pessoal, como isso é possível? Se eu andar perfeito, se eu for perfeito, eu não estimo a minha alma e desprezo a minha vida. Como isso é possível? Jesus disse isso. Que espécie de argumento é esse para você discutir? Olha, se eu for perfeito, eu desprezo a minha alma. Não. Assim, porque
A perfeição que ele fez foi a intervenção. É isso? A Constituição ele definiu a gente é perfeito. Só que nós somos a nossa natureza, talvez, não sei se. Na verdade, a gente é dependente de Deus. Então a gente, sendo não completamente autossuficiente. E aí? Tô esperando. Não, tô esperando o versículo que quiser vai achar aí. Se ele fala que eu sou perfeito, eu não preciso de Deus. Entendeu? Ah, sim, também, é verdade. Ele está negligenciando a Deus, né? A obra de Cristo. Eu sou perfeito, não preciso de Deus. Peraí que eu fechei o texto de Jó aqui. Jó 9. Mas você já achou o outro, Zé? Não. Mas eu acho que você sabe como eu vou dizer. Não sei não. Bom, avanço, vai esperar achar. Não, quiser achar, vai avançando. Bom, vou dizer o meu entendimento aqui, tá? Eu não sei o que você vai falar não, Zé. Meu entendimento é que se você, eu e ele, no caso, qualquer um, for perfeito, buscar a perfeição, eu não estou acreditando que ele está se referindo aqui, estou falando nas suas obras mesmo, tá? Não estima a minha alma, despreza a minha vida. Ou seja, se você tentar ser perfeito, Você vai conseguir, né? não vai conseguir. É isso. Só entendi O que eu depois. entendo é, Fala. se você quiser ser perfeito, você tem que desprezar a sua vida, que é o que Jesus Cristo falou. Também. Aquele que amar a vida deve perdê-la. E aqui em capítulo 3, 12 de 5 Coríntios, por exemplo, Paulo diz assim: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei esses anos em relações ao Senhor. Eu sou homem, blá. Que alguém assim gloriarei eu, mas de igreja não me gloriarei, senão não tenho fraqueza. Porque se quiser gloriar, não serei nessa, porque ele é verdade, mas deixe o sacrifício de mim, mais de mim meu que me ouve, para que não me exaltasse. Enfim, Paulo está dizendo sobre como que a gente deve observar nossas fraquezas e observar as coisas boas como filho de Deus. Negue-se a si mesmo. Né? O tal de negar-se a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo. Isso. Então eu entendo esse texto como sendo isso. Se eu for perfeito, eu vou entender que eu não sou nada, porque Deus é tudo. Se eu for perfeito, eu vou deixar a minha vida, vou desprezar a minha própria vida, porque Paulo faz isso lá em Romanos também, quando ele diz sobre a carne, sobre a carne. Não, Paulo fala literalmente isso. Ele fala sobre desprezar-se a si, que ele despreza a si mesmo. Então, enfim, eu entendo esse texto nesse sentido. Alguém discorda? Quer falar alguma coisa? Não? Não? Tá. Eu acho que está certo. Ele fala nesse sentido, mas também está falando, porque agora no verso 22, ele vai explicar isso que ele acabou de falar. Está dizendo, ó, se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. 22. A coisa é esta, né? Então ele vai falar assim, ó, o certo é isso aqui, ó, o que é certo é o que eu vou dizer agora, né? A coisa é esta, é isso. Por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Então, na minha visão, ele não está se tratando aqui, por isso que eu disse que estava se referindo ao julgamento, à justiça de Deus nessa vida, nessa terra aqui. Para ilustrar, não, tudo bem, né? Isso. Então, eu entendo que ele está questionando a justiça de Deus nessa terra aqui, no sentido de que se eu for perfeito, ele vai me consumir igual consome ao ímpio. Não, mas isso não. Eu acho que a resposta de Jó é importante que a gente seja para direcionar a verdade, porque o questionamento de verdade é sobre isso. É Sim. sobre estender que é a justificação pelas obras. Entendimento, tá? A justificação pelas obras. E que isso se revela à medida que você tem o que Deus faz com você e você está aqui.
Deus consome tanto ao perfeito quanto ao ímpio. Deus consome todo mundo. Tem salmo diz isso. A gente não deve ficar invejando, por exemplo, o ímpio que recebe tudo de bom e nós que estamos sofrendo tudo pelo contrário. Até porque o próprio Jesus falou: bem-aventurado aqueles que sofrerem aqui. Perseverão, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Enfim. Olha, eu concordo com tudo que você falou, tirando o iniciozinho, que Bildade estava falando de salvação pelas obras. Porque se fosse, Jó não diria que ele estava certo. Que Jó disse que ele estava certo. Na verdade, sei que é assim. Então, a minha visão tá tudo certo, só que na minha visão, Jó está falando sobre as coisas nessa terra e Bildade também. Porque Jó já deixou claro aqui nesse texto mesmo que ele é salvo. Então ele não poderia concordar com uma salvação pelas obras. Mas ele não concorda, ele está só usando. Eu já entendi sua coisa, mas para mim isso não condiz com o restante de todo o texto de Jó, porque ele não trata dessa forma, ele sempre é bem direto, né? Mas enfim, está falando das coisas dessa terra. E como exemplificação, nós vamos dar um pulo lá em Eclesiastes 9, rapidinho, porque concorda com Jó aqui. Ele disse, né? A coisa é esta, o que é certo é: Deus consome ao perfeito e ao ímpio. Então ele está dizendo, olha, se eu for perfeito, desprezo a minha vida. Por que eu desprezo a minha vida? Porque Deus consome ao perfeito e ao ímpio. Então não adianta ser perfeito. Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao impuro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol. Ou seja, isso é na terra. A todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E que há desvarios no seu coração enquanto vivem. E depois se vão aos mortos. Então, Eclesiastes, aqui nesse texto, está conhecendo, né? Salomão aqui está entendendo, tratando da vaidade humana, questionando a mesma coisa que Jó. Salomão está questionando a mesma coisa que Jó. E afirma que isso, na visão de Salomão, é uma maldade na terra, é um mal que há na terra. Né? Ele começa dizendo isso, é uma maldade. Quer ver? Vou voltar lá. Este é o mal, verso 3. Este é o mal. Então, na visão de Salomão, enquanto Salomão está descrevendo a vaidade, ele entende que tudo suceder igual aos ímpios e aos puros é um mal. A mesma coisa Jó falou aqui. Portanto, ele está falando debaixo do sol. É claro que Salomão vai concluir depois, no final, que isso não é um mal. Se você pegar esse texto isolado, você pode até justificar isso, mas no final ele vai concluir que isso não é um mal. Ele entende. A mesma coisa Jó. Nesse momento ele está elaborando que se você tentar ser perfeito, você estará desprezando a sua vida, porque Deus vai consumir ao perfeito e ao impuro. Ou seja, ele está dizendo, nessa terra, debaixo do sol, não há justiça. Debaixo do sol, nessa terra. Em outras palavras, nem todo mundo que acorda cedo e trabalha vai ser bem sucedido. Nem todo mundo que teme ao Senhor vai ter a sua família protegida por Deus. Bildade. Não é porque se eu fizer isso e aquilo que Deus não vai consumir. Porque debaixo dessa terra, Deus consome ao perfeito e Deus consome ao imperfeito. Ao puro e ao impuro. Que Deus vai consumir tudo de uma vez só, como aconteceu com Jó. Então ele está dizendo, ó, nessa terra aqui, meu argumento é isso, né? Debaixo do sol, o que acontecer aqui vai acontecer com um com o outro de acordo com a vontade de Deus, tá? Porque o Bildade estava dizendo para ele o quê? Que se ele fizesse tal e tal coisa, ou que seus filhos fizessem tal e tal coisa, aquilo não aconteceria, eles não teriam morrido. E Jó está dizendo, não é verdade. Porque Deus consome a quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. Então eu entendo tanto como um questionamento de Jó, a justiça de Deus nessa terra, como um reconhecimento de Jó à soberania de Deus. Porque isso ele vai elaborar mais à frente,
que no final Jó vai reconhecer a soberania de Deus, né? Mas nesse momento, ele está dizendo, Jó, você disse ali corretamente que essas coisas acontecem, mas no entanto, eles poderiam ter morrido, porque Deus consome o perfeito e o impuro. Enfim, normalmente, esse é um entendimento para mim bem claro, tá? Que ele está falando das coisas nessa terra, né? Verso 21. Porque Deus não consome ao perfeito e ao ímpio na salvação. Alguém discute isso? Deus não consome ao perfeito e ao ímpio na salvação. Se eu cheguei diante do Senhor, justificado, a Bíblia diz que eu estou perfeito, eu sem pecado, eu fui salvo. Então, quando eu chegar lá perfeito diante de Deus, eu não vou ser consumido. No entanto, nessa terra, Deus consome a qualquer um. Por isso que a criança inocente passa por problema, morre, os filhos de Jó morreram, porque as coisas acontecem, Deus faz o que Ele quiser nessa terra. Mas diante de Deus, Deus não consome ao justo, diante de Deus, Deus não consome ao perfeito, diante de Deus isso não acontece, mas somente nessa terra. Por isso eu entendo que está tratando dessa terra, tá? Que é o que nós fazemos o tempo todo, esse questionamento, nós fazemos o tempo todo. A gente se pergunta, poxa, por que Deus permite que essa pessoa continue fazendo tal e tal maldade? Por que Deus não resolve isso? Por que Deus não dá um fim? Por que Deus não dá uma lição a ela? Ou, por que Deus não impede que essa coisa aconteça? Por que Deus não interrompe, não intervém nisso? Por que Ele não faz tal coisa? São questionamentos que nós fazemos o tempo todo. Eu estou me estendendo um pouco, gente. Mas a gente já chegou na metade do capítulo, tá? Fica tranquilo. Vamos terminar. Beleza. A gente faz ou não faz esse tipo de questionamento? Só vai piorar. Eu falei, só vai piorar. Daqui para frente só vai piorar. É um texto chave. Mas depois que a gente entender isso aqui, no 10 em diante, piora. Vamos lá, mas pelo menos a gente vai ter uma base aqui. Então, na minha visão, Jó está se tratando da justiça de Deus nessa terra, tá? Alguém quer falar mais sobre isso ou não? Não? Sim, não? Ninguém? Beleza. Então, verso 23. Agora, na minha visão, tá? Mais uma questão de se tratar das coisas nessa terra aqui, e agora um questionamento direto de Jó a Deus, tá? Quando o açoite mata de repente, verso 23, quando o açoite mata de repente, sem causa, que é o que ele está falando, então ele, Deus, zomba da prova dos inocentes. Por acaso Deus zomba da prova dos inocentes? O que vocês acham? Prova, da provação. Vocês acham isso? Deus zomba da provação de alguém? O que vocês acham? Não, acho que não. Então, eu pesquisei muito e não encontrei um único exemplo que desse qualquer base a essa afirmação aqui. Não encontrei, tá? Então, para mim, a partir do verso 23, de forma bem clara, Jó está questionando a justiça de Deus. Fala, pode falar. Prova dos inocentes. O que seria prova dos inocentes? Eu não entendi. Você falou, prova é ser provado. Sim. Ou pode ser a apresentação de provas. E ser inocente, ou se há declarado inocente, se justificou. É uma coisa. Talvez por algum tipo de prova. Aham. Então ele não está afirmando, ele está inocente da prova. É tipo assim, ô Senhor, eu sou perfeito, sou inocente, olha a minha prova. Aí ele zomba. Brincando. Entendeu? Entendi, pode. O que vocês acham? Vamos elaborar isso aí, tem mais 2 horas de culto aí. Tá. Tá, mas é só isso? Porque parece que está jogando. Porque assim, também pode criar. Tá. O camarada está sendo provado, está aí você sendo provado, se baseado lá, está
Aham. Coisa sarcástica. Não, de zombaria, né? Dentro do sofrimento da vida, coloca o cara no sofrimento aí. Acho não. Não diz, né? Não, eu acho que em nenhum dos dois contextos se encaixa a palavra zomba. Eu acho que nenhum dos dois contextos, tanto sendo assim, eu apresentei provas a Deus e Deus zombou das minhas provas. Eu não acho que essa palavra se encaixa em nenhum dos dois contextos. Eu também acho. Né? Chegar É. e me provas, O que ele vai fazer é negar. Se alguém tentar apresentar alguma prova, Deus vai negar. E ponto final. Eu não acho que Deus se alegre ou haja de forma irreverente quanto aqueles que vão para o inferno, por exemplo. Não acho. Eu acho muito pelo contrário, que é com muito pesar que Deus lançará os seres humanos no inferno, tá? Na minha visão, essa palavra zombar não se enquadra no perfil de Deus. Mas posso ter mudado a minha opinião aqui, posso ter mudado. Mas você estaria iniciando o processo de Jó de questionar aqueles? Então, Se Deus zomba da prova dos inocentes, poderia querer dizer que se eu quiser me falar e fazer inocente perante Deus, Deus vai zombar essa prova do que eu der de prova. então, aí Deus vai zombar disso? Eu teria zombar, qual o problema? Não sei, estou perguntando. Ele vai zombar disso? Ele faz o que ele quiser, mas assim, tem respaldo? Vou mudar a minha pergunta. Tem, fala aí. Tem alguns textos especificamente que você ri muito a resposta de Deus. Por exemplo, Tem um monte, é verdade. Jonas. Não, é verdade. Jonas foi uma certa... Zombaria. não vou dizer zombaria porque eu tenho medo de falar isso relacionado a Deus. Mas já que você falou... mas que contou com uma certa dose de humor ali, contou, não tem como duvidar, né? Eu morro de rir, não. Não só nisso, né? Várias respostas que Jesus dá aos apóstolos e tal, eu acho como sendo uma certa dose de piada ali, né? Mas e se Fala. as coisas engraçadas aqui não fossem tão engraçadas? Não. Agora a gente já achou um monte de coisa engraçada. Mas, antigamente, vai ver, as pessoas não achavam engraçado. Olha, na verdade, essa é uma pergunta muito difícil de responder. E eu não tenho como responder a isso. Porque vai ver no quinto tempo, as coisas não sendo tão engraçadas. Vocês entenderam a pergunta dele? E a pergunta é, e se no contexto disso aqui na época, não era zombaria, era um negócio bem sério mesmo, uma forma bem séria e metodológica de ensinar, por exemplo. Quem pode responder isso? Eu não tenho como responder isso. Olha só, no Chamar alguém de lá. dicionário do Google, está dizendo dois possíveis significados para zombaria. Fala aí. O primeiro, o que é dito ou feito com a intenção de provocar riso ou hilaridade, acerca de alguém ou algo caçoada, nova, pilhéria. Não sei nem o que significa ser muito fácil. Aí o segundo é a atitude ou manifestação de desdém, menosprezo ou ridicularização de alguém ou algo, descargo, Não, então vale. Então encaixa a zombaria. No primeiro, não. No primeiro eu discordo, né? Sim, Mas a segunda vale. Porque de fato é isso mesmo, né? Tá certo. Beleza. Então vamos lá. De qualquer maneira, eu ainda acho que está se referindo às coisas na Terra. Eu só avancei com isso porque isso é uma possibilidade, tá? Essa interpretação. Eu não acho que seja assim, se eu tentar, porque esse se eu teria que incluir aqui, tá? Tudo isso é uma inclusão minha. Eu estou interpretando literalmente o que está escrito. Então, quando ele fala, quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. Ele não está dizendo, se eu tentar provar que estou inocente, ele vai zombar. Porque eu teria que incluir
esse se no texto. E essa inclusão não é uma forma muito simples, tá? Então eu não concordo com essa interpretação, mas eu entendo que possa vir a ser, tá? E aí vamos lá. Mas a minha interpretação, eu opto pela literal. Então, para mim, ele está literalmente dizendo isso aqui. Se o açoite mata de repente, então Deus prova da zomba dos inocentes. Da prova dos inocentes. Para mim, é isso, de forma literal. E corroborando com isso, vem o verso 24. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? Quem é logo? Então ele está dizendo o seguinte: a terra está entregue na mão do ímpio. Então essa é a manifestação do que ele entende, que Jó entende ser a zombaria de Deus. Ou seja, Deus zomba da prova do inocente porque ele entregou, e a Bíblia diz isso mesmo, que ele entregou a terra na mão do ímpio. E a gente vê isso o tempo todo. Então, na visão de Jó, quando ele entrega a nós aqui, ao governo de um presidente tirano, na visão de Jó, é uma zombaria. É uma zombaria, porque ele está dizendo que a terra está entregue na mão do ímpio, está justificando o que seria isso. Ele cobre os rostos dos juízes. Não é isso que acontece no mundo? Os nossos juízes não têm os seus rostos cobertos. Então Jó está explicando isso, é uma zombaria de Deus. Não deveria ser assim. Me perdi. Se não é ele, quem é logo? Ou seja, se não é Deus que encobre os rostos dos juízes, quem é que está encobrindo? Quem está fazendo isso? Se não é Deus, quem é? Então, na minha visão, Jó está questionando a Deus aqui de forma bem direta. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Preste atenção, ó. Se eu disser que me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Entendeu? Então, não importa o que eu faça, ainda que eu ignore tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que aconteceu, eu perdi meus filhos, né? E tentar esquecer isso e me alentar, Deus vai considerar ímpio. Na visão de Jó, isso que ele está dizendo, não me terá por inocente. Se Deus não me tem por inocente, ele me tem por quê? Ímpio. Muito bem, vamos avançar porque já tem muito texto muito difícil aí, tá? Vamos tentar entender aí. Pergunto, em algum momento Deus entendeu Jó como sendo ímpio? Não, né? Não, em momento algum, nem no final. Em momento algum. Ele até questionou a tolice de Jó, assim, por assim dizer, mas nunca considerou Jó ímpio. Não, sim, tá, até o momento. Não, desculpa, realmente. Até o momento, Deus não considerou ímpio. Então, ele está dizendo o seguinte, ainda que eu faça qualquer coisa e tente me alentar, né, o verso 28, Deus não me terá por inocente. Então, não importa o que eu faça nessa terra aqui agora. 29. E sendo eu ímpio, se Deus não me considera inocente, ele me considera ímpio, né? E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Lembrando, Jó já falou até agora, no texto que a gente leu até agora, umas 5 vezes que ele é salvo, tá? Já repetiu umas 5 vezes, não tem discussão disso. Então, o que é que ele está tentando dizer aqui, no verso 29? E sendo eu ímpio, por que trabalharei eu em vão? Por que trabalharei em vão? Não está falando que ele é ímpio. Ele está dizendo que se ele tentar ter alento, nada adiantará, porque Deus o tornará como não sendo, não terá por inocente. Se não é inocente, é ímpio. E sendo ele ímpio, por que trabalharei em vão? Alguém sabe? Por causa do fogo que foi pregado no domingo à noite. Como assim? Porque que eu trabalhar em vão é o que eu vou construir nessa vida e que vai permanecer. O meu baralho vai
Exatamente isso. É o que eu entendo. Tudo o que nós trabalhamos para esta vida é o quê? Em vão, é vaidade. Vai ser destruído. É destruído. Então, por isso, eu entendo que Jó está tratando aqui da justiça e está questionando a justiça de Deus nessa terra aqui. Não salvação, está salvo. Mas está falando, poxa, não é justo que eu trabalhe e perca tudo e tal, não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, ele está entendendo que Deus é soberano. Hã? Que, tipo assim, no final das contas, beleza. Tanto é que a gente já leu, né? Isso eu posso falar, que, se eu morresse, eu estaria com os meus. Estava lá no céu. Né? Mas agora ele está dizendo, mas nessa vida aqui, não muda de nada. Que, de fato, todos os profetas passaram por tudo de ruim nessa vida aqui. Então não adianta, porque Bildade falou para ele, se seus filhos tivessem feito, se você fizer tal coisa, Deus vai te restituir. Tá dizendo, cara, não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, nada, se eu achar que eu sou justo, e Deus não vai me ter por inocente, porque Ele vai me condenar do mesmo jeito. Por quê? Porque Ele está falando as coisas sem causa. O que ele ainda não entendeu na minha visão, Jó? Que ele não está sendo condenado, ele ainda está nesse vai e vem aqui. Ele não entendeu isso ainda. Ele ora, manifesta, ora, questiona. Muito bem. Alguma coisa para falar sobre isso? Está acabando já, pô. Só mais 5 versículos. Vamos lá. Verso 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Entenderam? Então, ainda que eu vá lá me lavar, tome banho, fique limpinho, arrumadinho, o que Deus vai fazer comigo? Vai me jogar no fosso sujo e eu vou ficar todo sujo. Não é isso que está escrito aqui? É isso, ó. Não adianta fazer nada. Eu tomo banho, eu me limpo, eu me arrumo, fico cheirosinho, bonitinho, Deus vai lá e me derruba no fosso e me suja tudo de novo. Agora. Vamos lá. Não, vai, porque eu sei que... Agora, ele pode estar dizendo tudo isso para a Bildade, explicando para a Bildade a diferença entre ser justo, ser salvo, e como que a gente mostrou as coisas para ele, não para cá, quando é que ele falou todo menos para cá. Tá. Ou ele pode, como posso exemplo, ficar reclamando da vida, que é injusto, que a gente aqui trabalha pra caramba, não posso fazer nada, blá. Ou, como eu falei, o primeiro e o segundo, né? Se eu posso entender no primeiro. Sim. Aí, Calma. Assim, é porque eu queria chegar até o final, porque ele pode estar explicando tudo para a Bildade, dizendo que ele não é assim, como ele está escrevendo para a Bildade. Então, fala. São várias provas, ele vai me jogar no poço. Pode sim ser, porque a pessoa estava todo sujo, foi lá, se limpou, foi lá, mostrou para Deus, tô todo limpinho, aí ele foi lá e derrubou ele no fosso. Exatamente. Então, eu acredito que ele está falando das coisas nessa terra. Por isso ele disse que Bildade estava certo, senão ele não falaria que estava certo. E aí ele está dizendo o seguinte, não importa o que eu faça, se eu for me limpar, porque Bildade falou, se você se curvar, se arrepender e tal, Deus vai te restituir. Ele está dizendo, não interessa, não importa, porque ainda que eu me limpe todo, Deus vai me derrubar. Ele está achando que está sendo perseguido por Deus ali. Então, se eu fizer tal e tal coisa, ele me derruba e ponto final. Não importa se eu faço isso e aquilo, se eu tentar me limpar, se eu achar que eu sou justo, ele vai zombar de mim e me derrubar de novo. Volta lá atrás na questão da prova do inocente. Não interessa se você é inocente ou não. Porque se você se limpa, você se declara inocente. Isso. Ou seja, o dano que você dá é a prova. Exatamente. Não. Toma aqui. Você se limpou? Plum, jogou no fosso de novo. Não, isso é, de fato, é claro, tudo isso aqui, da prova do inocente até aqui, ele está explicando o que Jó considera ser a prova do inocente. É isso, né? É ele tentar fazer as coisas, e cada vez que ele tenta fazer as coisas, Deus vai lá e o torna como ímpio. E se eu sou ímpio, que adianta trabalhar em vão, nessa terra aqui? E se eu me limpar? Ele vai me sujar de novo, então não adianta. Que é uma resposta ao que Bildade falou, não adianta, cara, eu tentar fazer isso e aquilo. Então, aí, vamos tentar
fala no começo, na verdade, sei que é assim. Que assim é, né? Aham. Versículo 2. Isso. Assim é por quê? Porque verdade, quando a gente fala aqui no começo, fala como se fosse a salvação pelas obras, né? Que é isso? Não, eu não entendo assim. Já Renato entende que Bildade estava falando da salvação pelas obras. Não, eu também entendo. Dá para entender. A minha leitura, eu também dessa forma. E Jó diz, sei que é assim, só que no decorrer do texto, Jó explica o contrário. Então, essa é uma possibilidade que eu falei. É possível isso. Então, é isso que eu estou dizendo. São desde o início a gente partiu por dois caminhos. Os dois caminhos. Um é, se Bildade está falando sobre salvação, então Jó também está falando sobre isso e não está falando das coisas nessa terra aqui. E se é assim, na verdade, sei que... Não, mas aí é o que você falou, ele está respondendo a Bildade, de acordo com o que Bildade falou. Então, se Bildade está falando de salvação, esse sei que bem é assim, não tá certo. É uma zombaria, pronto. É uma zombaria a Bildade e mostrar como é que é o certo. Se Bildade está falando, que é o que eu acredito, sem desconsiderar o outro, sobre a vida nessa terra, as coisas nessa terra, ser restituído nessa terra, os filhos não terem morrido nessa terra, então Jó está falando, eu sei que é assim. Tá certo isso, eu concordo com isso. Por quê? Porque o homem não tem como se justificar contra Deus, então não adianta fazer nada. E aí ele vai dizer um monte de coisa. São duas possibilidades. Uma que não pode falar, que eu já defini, ele está respondendo a Bildade. É ele. É complicado. Eu acho que pode ser até os dois. É um pouco dos dois, pô. Talvez. É assim, mas também assim, eu mostrando algo extensivo. Porque lá em Salmos diz que o justo fala sobre umas coisas lá, que o justo não vai passar fome, não vai passar sede, que vai ser guardado, vai ser preservado, lá. Então é, de certa maneira, esperado isso para quem segue as coisas de Deus, faz as coisas bem, por exemplo, porque eu acredito que se eu fizer todas as coisas certinhas, meu filho até não crescendo vai se ficar maravilhoso. Sim, isso foi o que a gente falou no domingo passado. Bildade, nessa questão, estava certo, desde que... Só que ele estava desconsiderando a soberania de Deus, né? Assim, ele faz o que ele quiser. Que é um pouco do que Jó ainda não entendeu ainda. Ele está falando, na minha visão, ele está falando isso aqui, porque ele não entendeu que ele não está sendo punido por Deus. Ele está achando que esse sem causa é uma punição sem causa. Mas não é uma punição, é uma provação. Uma provação sem causa. Não é uma relação. Então, nesse caso, de fato, enfim, é como eu entendo, tá? Ele está se referindo às coisas dessa terra, que ele está passando por uma aprovação, ele não entendeu ainda que... Só para deixar assim, eu não acho que seja de salvação lá, de Bildade, já disse, que para mim isso aqui está concordando com Bildade, tá? É isso. Está concordando com Bildade, está falando das coisas dessa terra, e no restante do texto ele fala muito dessa terra, mas eu não descarto que seja. Deus fala com parábolas. Acho que a gente tem que tentar entender com simplicidade o que isso é. Mas a salvação é uma coisa muito complexa, porque a gente explica que as pessoas na rua não entendem. É simples falar assim, uma coisa de graça, não vai nada e é eterno. A pessoa não consegue entender, é simples assim a maneira de salvação de Jesus, as pessoas não entendem por quê? Porque eu acho que, como Deus constituiu as coisas, para aquele que realmente quiser, que ele abriu o documento. Porque não é possível. Para de fazer isso, Samuel. Não vai parecer simples, vai parecer uma coisa complexa demais para o entendimento. Acho que é isso, basicamente. Então, de certa forma, porque a gente sabe, por exemplo, a gente lê lá, foi o que a gente falou no domingo passado, se a gente lê lá que você fazendo tal e tal coisa, Deus vai te abençoar, né? Se você criar os seus filhos e tal, Deus vai te abençoar. Mas não quer dizer que não passe por problemas e por situações.
Porque o próprio livro de Eclesiastes fala sobre isso, as coisas acontecem fora da regra. A regra é, se você trabalhar, você vai colher. Mas nem sempre, lá em Eclesiastes, aquele que acorda cedo trabalha, vai colher. Acontece. Então existe a regra, como você falou em Salmos, está certo, que se você trabalhar as coisas, Deus vai te abençoar, a gente busca isso, a gente quer a santificação, mas não é Deus não está... isso não sobrepõe a soberania de Deus. Porque a Bíblia também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, inclusive a aprovação, o qual inclusive Deus promete que todos os salvos passarão por aprovação, todos. Então, uma coisa não exclui a outra, nesse sentido. Agora, no entanto, eu acredito que Jó esteja falando na questão da terra, e para deixar assim de forma mais gritante, ou pelo menos mais polêmica, vamos ler o verso 33. O que Jó fala? Em 33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. O que é isso? O que ele está querendo dizer aqui? O que é um árbitro? É um juiz. O que Jó está dizendo? Não há entre nós um juiz que ponha a mão sobre nós ambos. O que ele está dizendo aqui? Pode sempre falar, não precisa brigar. É isso que ele está dizendo? Que consegue se mostrar e aqui não consegue fazer mal a eles dois. É isso? Todo mundo concorda com isso, gente? Sim ou não? Não? Árbitro. Não há juízo que fazer mal, nós dois. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então, Bom, eu entendo. Fala. Aqui a questão dos dois anos, né? Pode ser entre lugar de Jó e Deus. Porque aqui, na verdade, não é simplesmente pegar e falar assim, vamos pegar coisa. Explicar de questões divergentes. Eles estão divergindo, então vai ter um juiz que vai chegar lá e vai chancelar uma questão para outros dois. Ou seja, talvez os dois estejam certos. Não, esse entre nós árbitro, eu não tenho dúvida de que ele está se referindo a ele e Deus, tá? O que ele pode estar querendo dizer é o seguinte: não há entre nós árbitro, é aquilo que ele falou assim, não existe ele é a justiça, entre a justiça ele é a justiça, é uma. mas É. você está falando entre ele e Deus? Quem seria o juiz? É isso que ele está falando, não tem. Quem é o juiz? Então, é isso que ele está falando, não tem um juiz entre mim e Deus. E a outra forma, que é o que eu acredito, no meu conflito, não tem como entrar na justiça e requerer a justiça de Deus nessa terra, porque é ele que julga. Não tem como. Que é assim que eu acredito que ele está falando. Eu tendo esse conflito aqui, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ele vai... Não tem como argumentar com Deus, porque ele que vai julgar. Não tem entre nós um árbitro. É assim que eu entendo, tá? Deus é Deus e ele é a criatura. Inclusive, Romanos 9 fala sobre isso, né? Vou ler rapidinho, Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para que da mesma massa faça um vaso de honra para dizer? Ou seja, quem é a criatura para poder questionar a Deus? Enfim, de certa forma, o homem não pode questionar a Deus, que é o que ele falou lá no início. Ele está voltando isso, não tem um árbitro entre eles. E ao fazer isso, na minha visão, ele está dizendo que Deus está sendo injusto com ele nessa terra, nessa vida. Porque ele está dizendo, eu queria que tivesse um árbitro entre mim e Deus. Ou pelo menos, eu queria, eu não posso acrescentar. Não há entre nós um árbitro. Por que eu entendo que ele está questionando a justiça de Deus e agora é a conclusão, o ápice da resposta de Jó aqui. Verso 34. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Ou seja, deixe ele tirar a sua vara de cima de mim.
Deixa ele parar de me aterrorizar. Se coloca em pé de igualdade. Porque já falou o tempo todo, Deus é o forte, Deus é o poderoso, Ele é o justo, eu não tenho como questionar, Ele não vai me responder. Agora tira Ele a vara de cima de mim. Coloca em pé de igualdade e vamos ver o que vai acontecer? Verso 35. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. E aí? Aqui ele não poderia estar aqui, não falaram de cima de mim, não relevante, ele não poderia estar, ao invés de questionar a Como assim? Me explica, eu não entendi. quando o mal quer, não tem ninguém perfeito. Certo. Né? Aí a gente não justifica. Vou me justificar, vou provar que seja assim. Aham. Na verdade, eu peço misericórdia. Independente da circunstância, não tem nada que justifique passando. Isso? Então eu peço misericórdia. A gente estaria pedindo misericórdia ou não? Como ele estaria pedindo? Pelo texto. Pelo texto, como ele... Eu tinha pensado também assim, lê esse texto novamente, como Jó entendendo perfeitamente tudo que você falou de Deus, que não é castigo, que não é punição, que é uma punição, que ele não pode justificar, todas as coisas certas. Como seria lido esse último texto? Sendo uma resposta para humildade, sendo humildade, sendo questionado, sendo humildade como um ninho. Isso. E o Jó como entendendo perfeitamente as coisas de Deus. Tá. Você lê assim, como é que você leria? Dentro da lei você não lê. Como é que você leria 34 e 35? 34 e 35. Vamos lá. Não, vamos lá. O 34 e 35 diz assim: tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Tá? 35. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Tem duas possibilidades também desde o início, tá? A primeira, que é a que vocês acreditam. Se ele está falando de salvação, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Aí eu não sei se ele estaria pedindo, como é que seria essa relação, tire sua vara de cima de mim. Eu não tenho explicação, em se tratando de salvação, não tenho interpretação para isso aqui, porque a vara de Deus não está sobre aqueles que estão salvos. Ao contrário, está nas costas de Jesus Cristo. Portanto, para mim, só pode ser sobre a vida na terra. Mas em sendo sobre salvação, o restante dá para interpretar. Esse trecho eu não consigo, mas o restante dá, que é o quê? Não me amedronte o seu terror. Ou seja, ele vai me livrar da morte. E aí, por conta disso, eu vou poder falar livremente e não temerei. Tá? Isso é bem simples. Tem uma terceira função nesse caso. Terceira ainda? Vamos falar a terceira, então. Não. Ele está respondendo a habilidade ou ironia. O sentido que, ou não ironia nesse caso final. Até agora ele não tem nesse final. Ele está dando habilidade tudo que exatamente o que a gente entendeu aqui. Poderia estar dando habilidade exatamente o que a gente entendeu aqui. Que ele zomba a prova inocente, ele não pode ter que ser inocente, que Deus a gente não tem que procurar resposta de Deus, ele não responde a ninguém, pode falar inocente. Apesar de ter dor, ele não terá por inocente, ou seja, se ele não, mas aí, e esse... disser assim, então, o contrário é se eu não quero que meus filhos sobre mim a sua vara, então eu não quero andar sem temor. Jó entendeu perfeitamente que... Não, mas aí não tem como, porque ele está dizendo... em sendo ironia. Tá, ok. Aí você está mostrando a verdade. Porque ele não quer andar sem temor. Porque ele entendeu que o princípio do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá, mas aí, vamos supor que seja isso. Poderia ser, mas eu não consigo enxergar isso, porque eu não vi momento aqui, nesse trecho aqui, onde ele tenha sido irônico. Ao contrário, ele está falando coisas bem sensatas o tempo todo. Ele está fazendo alusões e tal. Para mim, ele está questionando. Tire ele a sua vara de cima de mim
e não me amedronte o seu terror. Então, ou seja, tire a sua vara, não pare de me amedrontar, então, ou seja, se ele fizer isso, né, então falarei. Ou seja, ele está o tempo todo, beleza, então, ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu não posso responder a Deus, o tempo todo está falando isso, eu não posso responder, eu não posso questionar, não adianta, se eu fizer as obras e tal, não tem nada a ver isso, meu filho poderia morrer, eu poderia sofrer, tudo isso, no entanto, tire ele essa possibilidade, tire ele essa vara de cima de mim, não me amedronte seu terror, então falarei, ou seja, aí eu responderei. Agora eu respondo. Graças a Deus que ele não tinha sua parte comigo. Beleza. Como Paulo, Deus explica na carne. Poderia ser. Mas aí então nessa terceira opção, vamos manter as três aqui, nessa terceira opção, estaria se referindo às coisas nessa terra, ou nessa terra? Então são três opções. Nós vamos manter as três para o culto domingo que vem. Porque a resposta de Jó não acabou. Ele vai continuar. Então, vou manter as três. Antes começamos com duas, agora a gente migrou para três. E eu peço aos irmãos misericórdia comigo, tá? Porque é uma pregação, né, uma coisa muito longa, mas é importante. Vamos estabelecer uma coisa aqui, irmãos. Hoje em dia, o mundo está dividido entre dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Os que pensam e os que não pensam, tá? Os que não pensam, na minha visão, já estão perdidos e condenados. A gente tem que alcançar os que pensam. Dentre os que pensam, a maioria dos que pensam negligenciam a Deus, negligenciam a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. Esse livro de Jó, em se tratando da Bíblia, ele trata de tudo, todos os temas da Bíblia. Então ele é doutrinário e vai nos fundamentar para entender várias outras coisas. Por isso que a gente está abordando isso com certa dificuldade. Porque o que mais falta no mundo hoje é coragem. Nós estamos criando homens aqui nessa igreja. E o homem precisa ser corajoso hoje, tá? Dramaticamente corajoso. Construir a sua família, trabalhar, casar, ser fiel, exigirá uma dose cavalar de coragem, do qual nós não conseguiremos formar os nossos filhos sem dar comida, carne, para ser mastigada. A palavra de Deus tem o momento do leite, mas agora é o momento da carne. E na carne a gente precisa mastigar mais, amém, irmãos? Amém. Precisa mastigar, porque a carne é dura, mas é saudável. Então por isso que a gente ficou 2 horas aí mastigando. Vamos encerrar aí.